Mas Gero podia também ter se machucado na sua história. Podia. Dependendo do moço. Na verdade, eu podia ter me machucado, além de ter sido preso, né? Assim, porque o que aconteceu comigo foi uma coisa louca. Eu estava em Fortaleza, passando férias, eu sou de Fortaleza, e fui fazer a Escola de Arte Dramática. E aí, estava lá de férias, cheguei em Fortaleza e falei, eu quero ver alguma coisa de comédia boa. O Ceará tem comédias maravilhosas, né? Comediantes incríveis. Eu falei, faz tempo que eu não vejo nada, quero ver alguma coisa. Eu fui ver e tinha uma peça do Carri Costa, grande ator, diretor, maravilhoso, que fez Cine Hollywood, conhecido do Brasil inteiro, né? E eu falei, vou ver a peça do Carri, Titanic, que chama a peça. Titanic. E Nick, que é uma sátira do Titanic, incrível. Eu falei, comédia, eu vou rir muito. Domingo à noite, centro da cidade, assisti a peça no Teatro São José. Na hora de voltar, e não tinha nenhum amigo, na hora de voltar eu tinha que atravessar o centro da cidade, à noite, domingo à noite. Viva a alma, nada na rua. Tô andando, aí eu percebo que um cara começa a me seguir. Só que do outro lado da rua. Eu falei, bom, ele tá do outro lado, mas tá estranho. Vou ficar de olho. Continuei caminhando, mais apressado ele apressava, eu apressava, ele apressava. Eu falei, Na hora que ele atravessou, eu falei, roubada. Aí eu comecei a apressar mais. Quando foi chegando a sombra dele, assim, eu senti na hora que ele me pegou, muito rápido, eu fiz... Me livrei, dei uma rodada, assim. Se livrou, mas com classe. Quase um Karate Kid, meio capoeira, assim, e saí correndo pelo centro da cidade. Correndo muito, muito, muito. E eu lembrei, nessa corrida, que tinha a sede dos Correios e Telégrafos no centro de Fortaleza, que é um prédio imenso, histórico, maravilhoso. E eu sempre lembrava, quando eu voltava à noite, que tinha vigias nesse prédio. Então eu fui correndo em direção ao prédio para pedir ajuda ao vigia. E o cara correndo atrás de mim. Outra coisa que eu aprendi com isso, porque para mim grito de socorro era coisa de filme, de ficção, de novela, que as pessoas não saíam gritando socorro, assim, tão fácil, socorro. E, cara, foi isso que me salvou, porque assim, na corrida, eu fiz um socorro! Né? Porque nem vem muito claro. Né? É um desespero com corrida, com tudo. Então eu fiz um socorro! E fui em direção aos Correios e Telégrafos. Dei um socorro só. Um socorrão só. Corta, chego nos Correios e Telégrafos, encontro o vigia e falo, socorro, socorro, eu tô sendo assaltado. E o cara atrás de mim. Veio e continuou. O cara tá tentando me assaltar. Não, ele veio e ele era maior que eu. Ele tava quase me pegando. Não é que seja muito difícil ser maior que você, né, Gero? Não é te chamar de baixinho, mas não é que era um jogador de basquete. É verdade, é verdade. Até um pivô. Total. E na hora que eu chego no vigia, que eu falo, socorro, o cara tá tentando me assaltar. O assaltante chega e fala assim, esse cara me deve. E o vigia ficava assim, ó. E eu falo, não, ele tá tentando me roubar, ele tá tentando me roubar. E o cara, não, ele me deve, ele é viado. Gostei que mudou de muito rápido. Ele me deve por viado. De repente, viado que deve é pior. É pior. Viado que deve... É pior. Na hora que entrou o viado, eu falei, fudeu, né? Porque aí o vigia já, homofobicamente, já se colocou na posição de hétero dele, assim, dizendo... Já falou, deve dever mesmo. E o cara chegando pra me pegar, e o cara ia me pegar, ia me encher de porrada, por isso a coisa do perigo. Que loucura! Na hora que o vigia estava me entregando ao assaltante... Aquele grito lá atrás, socorro! Que eu dei correndo, cara, foi um milagre. A polícia ouviu esse grito em algum lugar. Em Cuiabá, que deve ter sido. Em outro lugar. Ouviu esse grito e chegou. Então, na hora que os dois policiais chegaram em duas motos, na hora que eles chegaram, o cara tava me pegando no braço. E aí eu já, polícia!
ele tá tentando me saltar. Aí a polícia chegou. Aí o Vigia falou, não, é viado que deve. Pode ir embora que é viado que deve. Isso aí Mas... a gente já resolveu aqui. Foi por aí. A polícia chegou... Foi por aí. Do lado, próximo ao prédio dos Correios e Telégrafos, tem a Praça dos Leões, que é uma praça histórica lá de Fortaleza, linda. E que é uma praça que tinha muita pegação gay, tinha michês que faziam pontos lá nesse período. Entendi. E tal. Só que era domingo à noite, não tinha ninguém na praça. O que os policiais fizeram? Tiraram a gente da frente dos Correios e Telégrafos e levaram a gente para essa praça. Eu falei, tô lascado. Porque já tô sendo colocado mesmo como um possível criminoso. Nossa, gente. E aí a gente chegou na Praça dos Leões. Um policial ficou com o assaltante e outro policial ficou comigo. E me impressionando. O policial que estava comigo não estava... Simpático. Fofinho, não estava nada simpático. Dizendo assim, ó, e aí, você vai pagar o cara ou não vai pagar o cara? Você fez programa com o cara e aí não quer pagar o cara? Eu falei, que programa, amigo? Que programa? Eu tô vindo de uma comédia, eu tô vindo de uma peça. Pior, Teatro. coisa de viado, teatro. Só piorava, pior, só piorava. Aí, o cara desconfiado mesmo, o policial não acreditando em mim. Aí, o outro policial chegou e falou, é isso mesmo, ele deve ao cara e o cara não quer pagar. E um foi entrar na inteligência da polícia lá para tentar descobrir levantar a ficha dos dois suspeitos. Nossa. Por sorte, o cara chegou para o policial e falou assim, escuta, e ele falou que tu deve para ele muito tempo, que vocês têm uma história aí já há mais de 3 meses. Nossa, o outro cara inventou muito rapidamente. Muito, ele criou toda a história. O ator era ele. A minha sorte é que eu não morava mais em Fortaleza, eu estava em São Paulo fazendo a Escola de Arte Dramática, aproveitei o meu período de férias, então eu tinha acabado de chegar na cidade, eu não estava há 3 meses na cidade. Mas como prova isso pro cara? E eu tinha dentro da minha carteira, a carteirinha da USP, a carteirinha de estudante da EAD, da Escola de Arte Dramática. E aí eu falei, olha, tá aqui, eu não moro na cidade, eu sou daqui, mas eu não moro aqui, eu moro no CRUSP, tá aqui, e esse cara tá mentindo. Aí isso me salvou. Daí o que ele fez? Ele falou, então tá, você tá certo, a gente vai... O que você quer fazer? Eu falei, o que eu quero fazer? Eu acabei de sofrer uma tentativa de assalto. Aí o cara falou, não, mas é o seguinte, aí você vai ter que ir na delegacia, que é longe daqui. Já pra dizer, é longe. Não vamos não. É longe. Aí eu falei, não, então tá. Eu olhei pro cara, fiquei até com dó do cara e falei, tudo bem, não vamos não. Aí eles falaram, beleza, aí liberaram o cara. Eu falei, liberaram o cara? Eu disse, mas liberaram? Sim, liberaram. O cara ficou indo assim, aí o cara falou, e você também tá liberado. Eu falei, liberado? Liberado? Você tá louco que você vai me deixar aqui no centro da cidade? Você tá louco? Vocês vão ter que me levar agora até um lugar seguro. Evidente. E me deixar nesse lugar seguro. Aí eu subi na moto sem capacete, o policial foi mais irresponsável, né, nesse sentido. Não, mais criminoso que eu, porque... Lógico. Subi na moto e aí ele me levou bem pra longe, numa região mais segura e me liberou. Que loucura isso. Foi isso tudo, criatura. Me imagina. Uma comédia que acabou em tragédia. E aqui voltou a ser comédia. Ainda bem. Mas só porque deu tudo certo. Graças a Deus. A sua história tem a ver com ser japonesa, e eu ia te falar do Japão, porque ele falou de segurança, não tem lugar, o lugar mais seguro que eu já fui na minha vida foi no Japão. O Japão é uma segurança, assim, no nível muito... É uma segurança, assim... Você não vê na rua, não há nenhum tipo de sinal de perigo. Lá o mendigo te dá dinheiro, é outro nível, é outra coisa, assim. E tem uma coisa do povo que faz tudo certinho, tudo muito dentro da lei, tudo obediente. No Japão, pra mim, a coisa que simboliza essa coisa certinha do japonês é pra atravessar a rua. O japonês, ele só atravessa a rua se o sinal de pedestre estiver aberto. Se o sinal de pedestre estiver fechado, ele não atravessa, mas não importa. Pode não estar vindo carro, bolas de feno rolando pelo Japão. Se o sol estiver fechado, fica o japonês do lado, o japonês do outro, todo mundo paradinho esperando o sinal abrir. Só que a gente brasileiro, a gente fica numa onda meio de, porra, vambora, Japão.
claramente não vem cá aqui, porra. A vontade que dá é empurrar um e falar, pronto, virou São Paulo. Mas eu atravessar no vermelho, por 4 da manhã, não tinha... Mas eu atravessava por uma tática que eu quero passar pro mundo, que é pra quem for viajar pro exterior, pra gente passar essa fama adiante. Eu atravessava no vermelho falando, eu sou argentino. Perdão, eu sou argentino. A gente joga pra eles. Eles que se viram.